Olá pessoal, meu nome é Larissa Cândido e sejam bem-vindos ao Leques Estudos. E no vídeo de hoje iniciaremos a playlist de Ciência Política com o tema Paradoxos da Política. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores. A escritora Marilena Chaui, em seu livro Convite à Filosofia, capítulo 7, exprime algumas ideias, sendo a primeira em relação ao paradoxo que há no conceito da palavra política, porque não só existe apenas uma definição, mas algumas que se contradizem. A primeira vem de uma visão ateniense, em relação à direção e administração do Estado, isto é, do governo. Desta forma, a política faz referência à ação dos governantes e às ações da coletividade, que se associa com o governo de maneira positiva ou negativa. A segunda diz que a política é tarefa de especialistas e profissionais, ou seja, tarefa dos políticos, que estão apenas interessados em ocupar os cargos do Estado. Neste caso, a política é algo distante da sociedade, uma vez que os políticos não são considerados representantes da coletividade. A terceira é uma visão mais constante do senso comum, uma vez que a política é vista como um mal necessário. Bem, há uma oposição entre a primeira e a terceira, que é provocada pela segunda. A partir disso, podemos perceber que há um paradoxo. Este possui dois motivos principais. O primeiro é que a política foi inventada pelos homens como meio de revelar distinções e conflitos sem que houvesse nenhuma guerra. Na segunda, a política foi inventada como um meio pelo qual a sociedade internamente separada delibera, discute e decide em comum aprovar ou rejeitar as ações referentes à coletividade. O poder despótico ou patriarcal persistia nas realezas que vieram antes dos gregos, nos territórios que viriam a criar a Grécia, assim como nos territórios que viriam a criar Roma, bem como nos primeiros impérios orientais. Em grego, déspotes, em latim, pater familias. O patriarca era o chefe, ele tinha vontade absoluta que era considerada a lei. Abre aspas. Aquilo que apraz ao rei tem força de lei. Fecha aspas. O poder era praticado por um chefe de família ou de famílias, que era dos clãs, das tribos ou das aldeias, que determinava a vida e a morte dos integrantes da aldeia, a posse e a separação de riquezas, a guerra e a paz, as alianças, sobretudo sob a forma de casamento, o proibido e o permitido. Apesar de que a origem desse poder ficasse na propriedade de terras e dos rebanhos, o chefe era o possuidor das riquezas, buscava-se assegurá-lo contra revoltas e desobediências, afirmando-se uma natureza sobrenatural e divina para ele. Acreditava-se que ele era denominado pelos deuses e almejado por eles, além de ter o privilégio de ter um contato direto com o divino. Assim, toda autoridade religiosa ficava em suas mãos. Por possuir riquezas, autoridade religiosa e armas, o detentor do poder também possuía a chefia militar. Assim, ele era responsável pelos exércitos e pela determinação em relação à guerra e à paz. Ele era o comandante, além de ter em suas mãos a propriedade do solo e tudo que houvesse nele, ou seja, as riquezas da comunidade,
Portanto, ele era sacerdote, capitão e rei. Com o crescimento demográfico, a separação social do trabalho e as alianças militares e navais entre os grupos, a autoridade, apesar de ficar com o rei, era confiada por ele aos seus representantes, ou seja, aos integrantes da família e das famílias associadas. A partir disso surge uma divisão das funções de direção ou de poder. A casta sacerdotal ficava com a autoridade religiosa e dos guerreiros, que é a militar. Os senhores das terras, dos escravos, das mulheres, das armas e dos deuses. Os grupos que possuíam autoridade integravam a categoria dominante financeiramente e líder do grupo, sob o poder do rei, ao qual faziam juramento de lealdade e pagavam tributos pelo desfrute de suas terras. Diante disso, o poder possuía as seguintes características: despótico ou patriarcal. Era efetuado pelo chefe da família sobre um grupo de famílias, conectados a ele por laços de dependência econômica e militar e também por acordos matrimoniais. Assim, o chefe garantia proteção e os súditos ofereciam lealdade e obediência, jurando realizar o desejo do primeiro. Total. O poder do rei era supremo. Os seus conselheiros lhe informavam, os conselheiros eram os sacerdotes e militares, eles apenas informavam condutas e ações para o rei, mas apenas cabia ao rei tomar a decisão de realizar ou não. Incorporado ou corporificado, o rei representava os aspectos do poder, mostrando-se como expressão do grupo. Assim, a sua cabeça encarnava a autoridade que comanda, o seu peito, o desejo que ordena, os seus membros superiores, os seus conselheiros e os seus membros inferiores, os seus súditos. Assim, essa figuração representava uma forte hierarquia. Cada pessoa tinha um lugar permanente e pré-determinado, só possuindo esse lugar graças a isso. Além disso, representava o centro da autoridade, que ficava na cabeça e no peito do rei. Mágico. O rei tinha uma força mágica. Sua palavra tinha uma ordem misteriosa que fazia existir tudo aquilo que fosse dito. Sua maldição acabava com quem ele amaldiçoasse. Dele havia dependência a fertilidade da terra, a vitória ou derrota em uma guerra, o fim e o começo de uma praga, fenômenos meteorológicos, cataclismos, ou seja, catástrofes ambientais em grandes proporções, entre outras coisas. Transcendente. O rei era divinizado. Acreditava-se que ele possuía uma imortalidade como exigência da proteção do grupo. O rei ocupava um lugar transcendente, onde ele via tudo, sabia de tudo, podia tudo, tendo o império total sobre o grupo, ficando acima e fora da comunidade. Hereditário. O poder era passado para o filho do dirigente. Na ausência desse, o poder ficava nas mãos de um integrante da família real. A família real tinha uma linhagem ou dinastia, a qual só acabava com a falta de sucessores diretos ou pela tomada do poder por outra família. Esta criava sua própria linhagem ou dinastia. É isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe a hashtag poder nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação.
compartilha com os amigos e segue também o Leques Studies Instagram, para que possamos ter uma melhor interação e para que você receba spoilers do canal. Um beijo e tchau, tchau!